Esta chamada está sendo gravada. Sim, tu és fiel, fiel a mim. Posso sentir em meu viver tua destra a me suster e como um anjo sinto-me a voar por cima das ondas. Eu sinto a tua mão a me carregar, me levar pra perto de ti. Não me deixa cair. Sim, tu és fiel, fiel a mim. Tu és fiel, fiel a mim. Sim, que segurança em meu ser. Desfruto paz em meu viver. Tua luz brilha em mim e em meu coração, nas ondas da escuridão. Eu sinto tua mão a me segurar, a me guiar na senda do bem. Esperança posso sentir de que um dia irei morar de além, pois tu és fiel, tu és fiel, fiel a mim. Tu és Amém. Sim, tu és fiel, Senhor. Nós queremos que o Senhor é fiel. Então, como eu disse, eu conto as orações de vocês. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez aqui estamos, na presença do Senhor. E nós vamos fazer um momento de oração agora. Hoje a gente vai inverter, viu? Nós vamos inverter. Primeiro nós vamos orar. E o Jarbas vai estar aqui fazendo a participação dele, compartilhando com a gente o estudo. E aí depois eu vou falar um pouquinho hoje, dando sequência ao nosso desafio, né? Nossa jornada de oração de 21 dias. Então,
Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez aqui estamos para buscar a presença do Senhor. Eu mencionei aqui antes de começar a gravação. Seja bem-vinda, Flávia. Bom dia. Deus abençoe. Nós estamos com um problema na transmissão e isso já vai para 4 dias. A gente grava normalmente, está tudo ok. E quando a gente sobe o vídeo, aí a imagem não aparece. Então, a gente fez todos os testes possíveis, trocamos de navegador e, por fim, a gente percebeu que o problema é no sistema operacional mesmo. E eu pedi aqui às meninas que orassem a respeito disso, porque isso toma nosso tempo, atrapalha, nos atrasa, né, como aconteceu ontem. A gente ficou a tarde toda tentando resolver isso. Então, eu pedi que vocês orassem, e eu gostaria que vocês orassem nesse momento, para que a gente possa conseguir ter uma resposta do Senhor para que isso seja solucionado. Eu creio, ontem, antes da minha filha mexer, eu tive ali e falei, vou orar, porque não é normal, já é o 4º dia, né? Algo que está tudo aparentemente funcionando e algo não funciona. Então, peço que vocês orem, ok? Nós vamos fazer uma oração agora, uma breve oração. O Jamba já entrou, já vi ele entrando ali, já vai falar. E da hora que ele finalizar, a gente volta, então, para a gente concluir o nosso desafio de hoje, que é o dia 11, vai falar sobre incríveis benefícios da luz solar. Muito interessante o tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho e nós vamos orar depois para finalizar novamente. Então, feche os seus olhos de onde você está, ore comigo. Estou com as 2 câmeras ligadas, viu? Só para lembrar, para falar com vocês, 2 câmeras ligadas. Ou seja, aparentemente não tem nenhum problema. Mas que o Senhor Deus coloque a mão e que nós possamos continuar aí com nossos estudos diários para a honra e glória do nome dele, que não haja nenhuma interferência. Então, orem comigo nesse momento e eu conto também com a intercessão de vocês. Querido Deus, mais uma vez, Pai, eu coloco diante do Senhor as nossas causas nesse momento. Venho, Senhor Deus, te suplicar pelas tuas bênçãos sobre cada família que está aqui representada nesse momento. Estenda, Pai, a tua santa e poderosa mão sobre cada um, sobre cada necessidade, sobre cada pedido, sobre cada clamor. Hoje, Pai, em especial, nós estamos colocando diante do Senhor, pedindo que o Senhor venha, Pai, estar estendendo a tua mão e abençoando, Pai, essa transição. Tu sabes do propósito do nosso coração, do desejo, do intuito e o porquê estamos aqui. Não sabemos o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor Deus é o Deus do impossível, o Senhor pode todas as coisas, e o Senhor sabe ao além. O Senhor conhece, Pai, todas as coisas, todos os imprevistos, tudo o que está acontecendo. E que tudo, Pai, seja para a honra e glória da tua do nome. Neste momento, eu entrego nas tuas mãos essa causa, quero descansar no Senhor, confiar para que venha ser, ó Pai, revelado o que está acontecendo, todavia, venha ser solucionado, e ainda mais, que o Senhor pede, pelo poder que há em ti. Ouve, Senhor, o nosso clamor neste momento. Senhor, eu quero te pedir uma bênção especial pela família do Mateus, que descansou ontem. Senhor, que o Senhor conforte, já orei por eles hoje, mas mais uma vez eu coloco diante do Senhor. Que o Senhor conforte aquela mãe, aquelas crianças, que o Senhor Deus visite e conforte o coração também da filha da Isabel. Abençoe esta família, Senhor, que eles possam, em meio à dor, se encontrar com o Senhor e entender que o Senhor está no controle de tudo, de todas as coisas. Ó, querido Deus, muitas vezes não entendemos o porquê de muitas coisas, mas cremos e confiamos que o Senhor está no controle. Eu peço neste momento as tuas bênçãos sobre cada um. Entrega a nossa lista de pedidos a despeito das pessoas que estão estudando, aquelas que estamos ali cativando, Pai, com esse desafio, dessa jornada, em orar, em sempre mandar uma mensagem, que teu Espírito Santo possa trabalhar na vida de cada um. Que haja fruto, Senhor, que haja entrega, que haja restauração, que haja cura. Ó Deus, que haja um propósito definido, que haja um sentido, Senhor Deus, que haja alegria, que haja paz. Que o teu Santo Espírito faça a obra na vida de cada um. Eu te peço uma bênção especial para o Java, para toda a sua família. Que ele seja um instrumento agora nas tuas mãos, para que nós iremos estudar. Que o Senhor seja o nosso professor, o nosso tutor. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, e eu creio.
que o Senhor responde às nossas orações. Eu tomo posse neste momento, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza. Jarbas, é com você. Cadê você aqui que eu vou pode começar a falar que eu vou colocar você aqui para todo mundo. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Sua câmera está desligada? Agora está ligada. Seja bem-vindo aí no nosso meio. Que Deus te use, viu, Jarbas? Amém, amém. É um privilégio poder estar aqui com vocês. Eu estou aqui, levantei um pouco mais cedo, pedindo a Deus forças, porque além da situação que eu estou com o meu pé aqui, que eu estou sentado no sofá com o pé na cadeira, porque senão fica muito inchado. Eu estou numa fase de recuperação. E ainda por cima peguei uma gripe, uma virose. Eu estou com muita coriza. Eu vou pedir permissão a vocês para desligar a câmera, porque em alguns momentos eu vou ficar aqui limpando e bebendo alguma água, vai dar alguma tosse, e eu vou me sentir mais à vontade com a câmera fechada. Mas vocês vão estar ouvindo normalmente aí as bênçãos que Deus tem reservado para a gente, tá bom? Amém. Fique à vontade. Então tá certo, então. Muito obrigado. Eu estou muito grato aí pela oportunidade de poder estar aqui, e eu não poderia deixar de falar aqui, abrir apenas uma palhinha com respeito à oração. Eu tenho aqui em minhas mãos um livro que chama Oração, de Ellen White. Esse livro ele é maravilhoso. Se alguém ainda não tem esse livro, adquira-o. Ele é da CPB e você pode pedir pelo 0800. Para quem está na região de Belo Horizonte, nós temos uma casa publicadora no centro, na rua Guajajaras, né? Se não me engano, 860. E vocês podem adquirir este livro que fala só sobre oração. E eu gostaria de, antes de nós entrarmos para o que nós de fato fomos aqui designado, né? Que nós vamos dar uma reprise aqui falando sobre o capítulo 56 do Patriarcas e Profetas. Tem uma citação dela aqui neste livro que diz o seguinte: o inimigo sabe quando resolvemos andar sem o Senhor, e então fica pronto para encher nossa mente de más sugestões para que percamos nossa firmeza. Mas o desejo do Senhor é que, de momento a momento, permaneçamos nele e nele sejamos completos. Então veja bem, o inimigo, ele nos conhece muito bem. Ele conhece as nossas intenções. Tem muitas pessoas que ficam em cima da ideia de que Satanás não pode ler os nossos pensamentos, e de fato não pode, e diz, eu vou fazer uma oração só em silêncio, em pensamento, porque Deus ouve, e se Satanás ouve... Queridos, eu vou falar para vocês uma coisa: as nossas atitudes, a maneira como nós nos vestimos, o que nós comemos, o que nós bebemos, a maneira como nós sorrimos, o inimigo consegue captar se nós estamos com o nosso general Jesus Cristo ou se nós não estamos com ele. Ele nos conhece muito bem, ele tem um laboratório, e nesse laboratório ele prepara uma tentação personificada para cada um, segundo a digital de cada um. Ninguém é igual a ninguém. Então, é importante, como diz aqui a serva do Senhor, momento a momento, nós procurarmos permanecer do lado dele. Uma outra citação aqui ainda, ela diz o seguinte: é surpreendente notar que oramos tão pouco. Você já parou para perceber? Você faz uma análise da sua vida
Ontem mesmo eu, da maneira como eu estou aqui, eu fiz uma análise e falei, Senhor, eu orei pouco hoje. E ela fala que é surpreendente notar que oramos tão pouco. Deus está pronto e sempre disposto a ouvir a oração sincera do mais humilde de seus filhos. E apesar disso, há tanta relutância de nossa parte para levar-lhe nossas necessidades. Queridos, o inimigo conhece. Eu não vou falar muito mais aqui não, porque senão eu vou me deter mais aqui só sobre oração, porque a oração é uma paixão nossa e nós precisamos ir para aquilo que, de fato, nós somos chamados, né? Eu gostaria de fazer uma oração com vocês, porque o capítulo que nós vamos recapitular, que nós vamos estudar juntos aqui, ela falou muito, esse capítulo falou muito ao meu coração, primeiro por eu ser o sacerdote. A todos que estão aqui, que são casados, que têm os seus cônjuges, o homem é o sacerdote do lar. Eu acredito que com o homem está a maior responsabilidade de chamar a família para o culto, de instruir os filhos, junto com a esposa, orarem juntos com os filhos. O livro de Provérbios, nós temos o texto clássico, né? Ensine a criança no caminho que deve andar e quando crescer não desviará dele. E esse capítulo aqui nos fala sobre Eli e seus filhos. Para tanto, vamos fazer mais uma oração para pedirmos a iluminação do Espírito Santo. Querido e eterno Deus, nós te somos muito gratos pelo teu cuidado, pelo teu carinho por nós. Nós não merecemos tanto amor, tanto cuidado. Somos miseráveis, somos pó, mas louvado seja o teu nome, que a palavra nos diz de que onde abundou o pecado, superabundou a sua graça. E é desta graça que nós nos valemos neste momento. Nos achegamos a ti pelos méritos de Cristo, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, e por meio deste sangue que os nossos pecados sejam perdoados e que tenhamos agora livre acesso ao Santo dos Santos, aonde Jesus intercede por nós. E ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Nos conceda o maravilhoso Espírito Santo. Não somos nada sem ele. Por favor, querido Espírito, atue em nossa mente, atue em nossos corações e nos faça entender o grande conflito cósmico que existe no planeta. A luta não é contra carne e sangue. A luta não é contra o esposo, ou contra os filhos, ou contra A, B ou C. A luta é diretamente com o nosso arqui-inimigo. E nós precisamos de ti. Nós não podemos ser vitoriosos sem o Senhor. Foi o Senhor mesmo quem disse que sem mim nada podeis fazer. No entanto, eu entrego a todos que estão aqui em tuas mãos. Essa questão que a Judete passou do problema aí, da gravação, o Senhor pode pôr a tua mão e apenas com uma palavra, apenas um piscar de olho, o Senhor pode resolver este problema. Nós te pedimos humildemente, solucione este problema, como também tantos outros que há aqui em nosso meio. Cada coraçãozinho que está aqui presente tem as suas lutas, tem os seus percalços, mas se estão aqui é porque entendem que precisam te buscar e que por meio do Senhor somos mais do que vencedores. Nos ilumine agora com esta mensagem, com este capítulo em que iremos aqui estudar sobre Eli e seus filhos, e que nós não venhamos a repetir o que Eli fez como pai. Em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço e lhe agradeço hoje e sempre. Amém. E louvado seja Deus. Muito bem. Todos vocês sabem que Eli, ele era
o sacerdote. Ele era sacerdote e juiz em Israel. Ele ocupava um cargo de importância em Israel. Ele era sacerdote e ele era juiz em Israel. E essa posição elevada que ele possuía também lhe chamava para uma grande responsabilidade, queridos. Ele precisava da direção do Espírito Santo na sua vida, para saber coordenar a sua família. Os seus 2 filhos, Hófnis e Finéias, trabalhavam com ele no santuário. Eu não sei aqui quantos tiveram o privilégio de ter nascido num berço adventista. Talvez poucos aqui. Eu tive esse privilégio de nascer num berço adventista. E eu louvo e agradeço a Deus porque tudo que eu sou hoje, abaixo do meu Deus, eu devo ao meu pai. A minha mãe também, mas o meu pai teve uma influência muito grande. Hoje ele está com 85 anos e ainda continua sendo um exemplo para a minha vida e para os meus irmãos também. E Eli, por sua vez, ele não tinha a mesma eficiência no que diz respeito ao seu lar, a educação dos seus filhos. Eli, ele deixou a desejar no que diz respeito à educação dos seus filhos. Talvez você não tenha nascido num berço adventista, mas você entregou o seu coração a Jesus um dia, e você tem aí seu cônjuge, e nasceu o seu filhinho, ou não sei quantos filhos você tem, qual a idade deles. E o Senhor aqui, neste capítulo, ele nos dá uma grande lição, da grande responsabilidade que nós temos de educar os nossos filhos. Vou lhes dizer mais, de corrigir os nossos filhos. Hoje, em nossos dias, a gente ouve muito aí, né, que não pode encostar a mão no filho. Hoje a lei protege isso, protege aquilo. Queridos, uma vara no bumbum de uma criança não vai fazer mal para ele, não. E ele reteve essa vara. Aqui vem nos falando algo que eu achei interessante, que eu vou compartilhando com vocês parte por parte. Diz o seguinte, a serva, nossa escritora predileta: Eli, porém, permitiu que os seus filhos o governassem. Olha que ponto que chegou. Eli, como pai, é que deveria dominar, ter as rédeas dos seus filhos. Mas aqui, a nossa escritora predileta, ela diz que os filhos de Eli é que governava ele. Não era ele, como pai, que governava os filhos, não. E com isto, Eli, ele foi desenhando a história dos seus filhos no santuário, e nós vamos ver o desfecho final dessa coisa horrível que foi Eli não educar os seus filhos no caminho do Senhor. Aqui nos diz o seguinte: desde a infância se haviam acostumado ao santuário e aos seus serviços, mas em vez de se tornarem mais reverentes, perderam toda a intuição da santidade e significação do mesmo. Eli, por ser o sacerdote e juiz, ele teve ali, posso assim dizer, o privilégio de levar os seus filhos ainda quando novo, para lhes ensinar o processo do sacrifício, o que precisava fazer, o que eles tinham que fazer. Mas ele se submeteu a se esquivar, a deixar os seus filhos crescer de qualquer forma. E aqui vem nos falando ainda mais alguma coisa. Os filhos de Eli, em vez de se compenetrarem da solenidade desse serviço, os serviços que aconteciam no santuário, apenas pensavam como poderiam dele fazer um meio para a sua satisfação própria.
Queridos, a coisa estava tão séria que os filhos de Eli, eles pegavam o sacrifício do povo e eles pegavam do sacrifício uma parte, queimava a gordura, outra parte ia para aquele que estava oferecendo o sacrifício, e os filhos, na maneira de dizer, de uma maneira bem clara, eles roubavam a melhor parte para eles. A coisa, ela é mais séria do que nós imaginamos. Se vocês pegarem aí 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 12 em diante, nós não vamos ler, mas se vocês pegarem o verso 12, olha o que a palavra do Senhor nos diz, porque eu faço questão para que a palavra do Senhor seja aberta também. A prioridade aqui é a Bíblia. E aqui no capítulo 2 de Samuel, no capítulo 2, verso 12, diz o seguinte: os filhos de Eli eram ímpios. Queridos, que notícia triste, que vexame para um homem que era sacerdote, que era juiz em Israel. É claro, você pode falar assim, eu eduquei os meus filhos cresceram e desviaram. Óbvio, chega uma certa idade em que os filhos, como todos nós, têm o livre-arbítrio. Nós educamos os nossos filhos, nós ensinamos os nossos filhos o caminho que deve andar, o caminho que deve seguir. Mas só que eles vão chegar numa idade, assim como nós também chegamos, e nós decidimos se vamos continuar ou não vamos continuar. Alguém pode questionar e falar assim, mas a Bíblia falou lá em Provérbios que ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. Nós temos que entender que o livro de Provérbios, ele é um livro de conselhos. É um conselho que o sábio Salomão está dando. E conselho é conselho. Podemos acatar e podemos não acatar. Pode dar certo? Pode. Com a graça de Deus e muita oração, pode. Só que nós não podemos privar os nossos filhos do livre-arbítrio. E nós não podemos obrigá-los. Assim como também ninguém pode nos obrigar. Só que havia uma responsabilidade ainda maior com Eli. Filhos, vocês não querem, não? Então, some do santuário. Vocês não vão participar mais, sabe? Vocês não vão participar mais aqui da questão do sacrifício. Vocês estão eliminados, vocês estão fora. Eu não posso mantê-los aqui. Ele era sacerdote, ele era juiz. Ele tinha autonomia tanto como pai, e aí é a maior responsabilidade, como também tinha uma maior responsabilidade por ser o sacerdote e por ser o juiz. Eles simplesmente poderiam falar com os filhos, procura o seu cantinho, procura o seu caminho, vocês não querem, não? Eu não posso ser conivente com a situação que vocês estão agindo, da maneira como vocês estão agindo aqui. E aí, no capítulo 2, verso 17, fala o seguinte: o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Veja só, o pecado desses jovens era muito grave à vista do Senhor. Eu vou abrir aqui um parênteses. Eu fico incomodado, com todo respeito. Eu amo pregar e estar na casa do Senhor. Mas quando eu estou pregando, ou qualquer um que seja que está pregando, ou está louvando, ou está dentro da casa do Senhor, e as crianças estão ali correndo entre os bancos, brincando, tem crianças que vão até o púlpito e não aparece ninguém, principalmente os pais, a mãe, o pai, vendo aquilo e deixa aquilo como tudo normal.
Ah, ele é criança. Queridos, é quando criança mesmo que tem que pegar, colocar junto do banco com você, falar: filho, você vai sentar aqui do meu lado, porque agora nós estamos na casa do Senhor e nós estamos ouvindo aqui, nós viemos aqui para adorar o Senhor. Ah, tá fazendo pirraça, isso, aquilo. Leva o filho com todo cuidado lá fora, dá, quem sabe, um pito nele, como diz um ditado aí, um puxão de orelha, ou uns tapinha na bunda. Se começar a chorar, olha, é desse jeito. Mas nós não podemos deixar os nossos filhos crescer a bel prazer da maneira como eles querem. É uma grande responsabilidade para nós que somos pais. Há uma grande responsabilidade daqueles que cuidam do templo. São as diaconisas, são os diáconos. Ah, mas se eu for pegar a criança, o pai e a mãe vão achar ruim. Puxa, o exemplo de Eli aqui está nos dando, está nos mostrando o que levou os filhos de Eli a ser, pelo fato dele permitir ou ser conivente com a maneira errada que seus filhos agiam. Por favor, eu estou falando tudo isso aqui com amor, com carinho, aproveitando o assunto que nós estamos dentro dele aqui. A casa do Senhor é para ter reverência. Lá em Isaías, nós temos a notícia de que os anjos, eles curvam diante do Senhor. Eles têm as suas asas, uma asa ele cobre o rosto, outras duas asas cobrem as pernas, e constantemente louvando o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. A reverência que eles têm por estar na presença do Deus Todo-Poderoso. E dentro da igreja nós estamos ali para adorar o Criador dos céus e da terra. E aí, com isso, queridos, nós vimos com exemplos, com o exemplo de Hófni e Finéias, o que lhes aconteceu, da maneira como Eli lhe dava a sua devida educação. Olha só, Eli tinha errado grandemente em permitir que seus filhos ministrassem no ofício santo, desculpando sua conduta sobre um pretexto ou outro. Tornou-se cego aos seus pecados. Olha que ponto que chegou. Além de Eli permitir que seus filhos continuassem atuando, ele se fez de cego. Aqui, queridos, eu estou parafraseando o capítulo. O capítulo aqui tem algum ponto aqui do capítulo que fala que Eli passava a mão na cabeça dos filhos. Não, são os meus filhinhos, e assim, 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 assado, e tudo bem. Filho, não pode fazer isso, não. É desse jeito. Mas não era com uma energia, não era impondo o respeito de pai, impondo o respeito de sacerdote e de juiz. Eli, de certa forma, ele passava a mão na cabeça dos filhos. E isso foi a sua ruína. Foi a ruína para os seus filhos. Muitos de nós, pais, passamos a mão na cabeça dos nossos filhos. E ao nós passarmos a mão na cabeça dos nossos filhos, nós estamos levando eles para a perdição, queridos. Há uma grande responsabilidade da nossa parte. Aqui diz ainda, na página 618 do meu livro, nem é meu, é do meu pai, que eu estou aqui na casa do meu pai. Ainda bem que ele tinha aqui o Patriarcas e Profeta, o brochurão aqui, o original. Diz o seguinte: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão envelhecidos. Queridos, o Senhor vai honrar quem o honra. Quem não honra, quem não dá o devido louvor, quem não dá o devido respeito, vai receber algo diferente do Senhor.
Isso não sou eu que estou falando. É a nossa escritora predileta. Deus acusou Eli de honrar seus filhos mais do que o Senhor. Isso aqui ela está falando. Deus acusou Eli de honrar seus filhos mais do que o Senhor. Tem muitos pais, eu sempre me incluo, que muitas vezes fazemos a vontade do filho, deixando de entender os propósitos que Deus tem para mim como sacerdote do lar, parecendo ou dando a entender de que os meus filhos são mais importantes do que o Senhor. Aliás, os filhos nem são meus. Os filhos não são seus. Os filhos são do Senhor. É dele. Ele apenas nos emprestou. E ao ele ter nos emprestado os nossos filhos, ele nos confiou os filhos para que nós pudéssemos ensiná-los, corrigi-los, educá-los no caminho do Senhor. Quando Jesus voltar, Jesus não vai chegar para você e vai falar assim, cadê a sua esposa? Ou vai chegar para a esposa e falar, cadê o seu esposo? Cadê o seu pai? Cadê a sua mãe? Não. O Senhor vai perguntar, aonde estão os filhos que lhe dei? Vocês já pararam para pensar nisso? Nós precisamos nos engajar na responsabilidade que Deus nos confiou de educar os nossos filhos. Chegou um ponto em que os filhos não querem nos seguir, já adquiriu ali a idade, né? O livre-arbítrio, filho, não quer, então eu estou seguindo, eu continuo a minha vida. O Senhor respeita o seu livre-arbítrio, eu também vou respeitar, mas eu não posso ser conivente com o seu erro. Eu não posso ser conivente com as suas atitudes. Nós precisamos fazer aqui um acordo. Você vai seguir a sua vida, tudo bem. Foi o que eu falei com o meu filho, quando meu filho veio, para ter uma conversa, para assumir o lado dele, do homossexualismo. Ele foi educado, mas eu tive que respeitar o livre-arbítrio. E eu disse, filho, eu respeito você com as suas decisões e você também me respeita. Tem que respeitar a minha postura também daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito. Sim, pai. Saiu de casa e foi viver a vida dele. Deixei de amá-lo? Não. Eu amo. Eu oro por ele, peço oração por ele, clamo a Deus por ele. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós precisamos saber separar as coisas. Nós precisamos entender que Deus, ele quer homens, estou falando para os homens aqui, que somos constituídos como sacerdote do lar. A responsabilidade maior é nossa. Agora, o meu esposo não é cristão, eu é que sou, então você é a sacerdotisa. Você se torna a primeira, então você é a mãe. Você é a mulher que vai chamar o seu filho para chamá-lo à responsabilidade. Para que ele consiga entender os parâmetros que Deus tem para você. Muitos estão hoje a cometer erros semelhantes. Julgam que conhecem um meio melhor para educar os filhos do que aquele que Deus deu em sua palavra. Alimentam neles más tendências, insistindo nessa desculpa. São muitos novos para serem castigados. E continua, esperemos que fiquem mais velhos e possamos entender-nos com eles. Assim, os maus hábitos são deixados a se fortalecerem até que se tornem uma segunda natureza. Os filhos crescem sem sujeição, com traços de caráter que são para eles uma maldição por toda a vida e que podem reproduzir-se em outros. Não há maior desgraça,
Olha só o que ela está falando aqui. Não há maior desgraça para os lares do que permitir que os jovens sigam o seu próprio caminho. Filho, é assim que você quer? Então, você já tem autonomia para poder viver a sua vida. Queridos, nós precisamos muito do poder do Espírito Santo para fazer isso. Isso não é fácil. Eu estou falando para vocês que não é fácil. Mas se nós clamarmos pelo batismo do Espírito Santo, o Senhor, Ele há de nos dar sabedoria. E com muita oração, o Senhor, Ele nos mostrará a maneira como nós precisamos agir com os nossos filhos. Para encerrar, Eli e seus filhos tinham sido provados, e o Senhor os encontrara inteiramente indignos da exaltada posição de sacerdotes ao seu serviço. E Deus declarou: longe de mim. Ele não pode cumprir o bem que tencionara fazer-lhe, porque deixaram de desempenhar a sua parte. Queridos, não queiramos nós receber de Deus a sua reprovação. Não queremos receber de Deus a nossa reprovação no sentido, olha, filho, você não seguiu os parâmetros que eu deixei para você educar seus filhos, então eu vou te reprovar. Nós precisamos, e precisamos muito, da ajuda do Senhor. Por isso que esse grupo está aqui para orar. Orar pelos filhos, orar pela família, mas muito mais, pedir a Deus resiliência, pedir a Deus sabedoria de como educar os filhos, de como chamar a atenção dos filhos. Nós precisamos ter a sabedoria. Tem pais que são brutos, ignorantes. Filhos que talvez estão ouvindo isso aqui agora podem falar: você não conhece meu pai? Não, há conselhos para os pais também. A maneira como que os pais devem se comportar não é com brutalidade, não é com ignorância, é com amor, é com sabedoria. A serva do Senhor, se não me engano, no Parábolas de Jesus, ela fala que Jesus nunca deixava de falar a verdade para o povo, para as pessoas. Mas ele sempre falava a verdade com amor. Então nós precisamos ter a sabedoria de Deus de como corrigir, de como orientar os nossos filhos, para que nós tenhamos filhos saudáveis dentro do nosso lar. E se amanhã eles desviarem do caminho, não será por minha culpa como pai, nem por sua culpa como mãe ou qualquer coisa parecida. Você fez a sua parte. Nós fizemos a nossa parte. E chegou um momento em que eles tiveram que decidir que caminho deveriam trilhar. Gostaria de fazer uma oração pedindo a Deus sabedoria para cada pai, para cada mãe aqui presente, que tem os seus filhos. E que os filhos também, ao ouvirem que estão aqui, que ouçam e entendam: é o meu pai, é a minha mãe, eu preciso respeitá-los. Eles querem o melhor para mim. Oremos. Querido Deus, quero aqui te agradecer por esses momentos aqui com os meus irmãos. Entendemos um pouco aqui da negligência de Eli, tanto como pai, como sacerdote e juiz. Ele negligenciou aquilo que o Senhor tinha para ele, para educar os seus filhos. E foi um desastre a sua família. Que isso não ocorra conosco. Que o Senhor nos dê sabedorias de como educar os nossos filhos. Nos dê sabedoria, Senhor, de como corrigi-los. A corrigir com amor. A falar com amor. Ainda que seja uma palmada no bumbum, que seja com amor. Que o filho veja nos nossos olhos a dor que está no nosso coração por ter que corrigi-los. Por favor, Senhor, tome cada filho teu aqui em tuas mãos. Muito obrigado pela oportunidade. E que o Senhor abençoe este grupo. Que eles continuem na perseverança da oração, de manterem firme do teu lado.
e, consequentemente, que o seu lar esteja estruturado unicamente com base no que o Espírito Santo tem passado para cada um de nós. São bênçãos que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Muito obrigado, minha amiga Judete, pelo carinho aí. Obrigado a vocês. E até uma outra oportunidade. Eu estou indo aqui para um grupo aqui ainda que eu participo às 5h30. Estou vendo aqui o horário, começo a falar, não vejo o horário. Espero que eu não tenha atrapalhado tanto vocês aí, mas sobrou uns minutos aí ainda para vocês orarem. Que Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho. Deus seja louvado. Muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe e até a próxima. Obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. Pessoal, a gente vai fechar aqui agora. Peço que vocês fiquem só mais um pouquinho. A gente vai fechar aqui com o nosso desafio de 21 dias. Hoje a gente está no dia 11 e a gente vai falar rapidamente aqui qual que é o desafio de hoje. Então, hoje vai falar sobre incríveis benefícios da luz solar. Está lá no verso 8:12 do capítulo João, que diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E aí, abordando aqui esse tema rapidamente, né, sobre a importância do sol, da luz do sol em nós, a gente vai ver aqui, analisar, né, se nós estamos desfrutando desse benefício. Porque a nossa saúde depende também desse remédio, que faz parte um dos 8 remédios de Deus. Então, fala aqui que o sol ele desempenha um papel assim, essencial na manutenção da vida. No entanto, durante muito tempo, a exposição à luz solar foi desencorajada devido ao risco de câncer de pele, levando à adoção de medidas de proteção e a evitar excessivamente os raios solares. Então, chegamos até a esquecer que o sol, na medida certa, pode prevenir o câncer. Olha só. Então, a falta, às vezes, de conhecimento nos leva a tomar decisões erradas e ignorar algo que é tão poderoso. Mas, por conta de uma rotina em ambientes internos, como casa, escritórios e meio de transporte, além das longas jornadas de trabalho, o que nos fazem sair de casa muito cedo e voltar tarde, e não tirar aquele tempo necessário que seria para a gente poder estar tomando, né, o sol. Resumindo, embora a exposição aos raios solares seja uma atitude simples e fácil, essa prática se tornou rara em nossa vida, privando-nos desse remédio tão precioso da natureza. Então, estudos recentes mostram que a luz solar é importantíssima para desencadear uma série de processos no organismo, prevenir doenças e até mesmo beneficiar a saúde mental. Olha, já pararam para pensar isso? Por que será? Porque ele promove de uma forma assim, natural, né, a vitamina D no nosso corpo. Então, olha só, a carência de vitamina D pode levar ao quê? O desenvolvimento de enfermidades como câncer, doenças autoimunes, né, infecciosas, cardiovasculares, diabetes tipo 2. Por outro lado, manter os níveis adequados da vitamina D fortalece os ossos, protege o coração. Atualmente, né, prescrição de doses de vitamina D já faz parte do tratamento de prevenção de diversas doenças. Vocês sabiam disso? Então, parte do tratamento de prevenção, olha só. Então, visto que a alimentação não consegue suprir todas as necessidades diárias dessa vitamina, é necessário proporcionar as condições ideais para o nosso corpo e para que produza, né? Ou seja, se expondo ao sol de forma consciente e equilibrada. Né? Por que o alimento, às vezes, não faz isso de forma como nós precisamos? Devido à situação, o estado que o alimento se encontra hoje. Então, se a gente quer ter um alimento saudável, a gente precisa o quê? Se possível, né, ter uma horta sem agrotóxicos, sem tantas coisas que contaminam. E outra coisa também, o nosso organismo, né, o nosso metabolismo, ele vai ficando cada vez mais lento, cada vez mais vai passando os anos, e a gente precisa, então, olhar para isso, e com essa condição de lentidão, o nosso corpo, ele não absorve como deveria.
Então, aí entra a necessidade. Agora, qual que é o essencial? O essencial é a gente se expor ao sol. E aí existe aquele tabu, né? Que o sol demais, o sol quente que faz mal, que dá câncer e tal. Mas olha só, foi estudado o horário é certo para que a gente possa tomar a quantidade de sol necessária e também o horário e também os horários, né? Qual o tempo que a gente deve ficar ali. Então, aqui fala, qual o melhor horário seria, então, para se expor ao sol? Pesquisas revelam que o horário mais quente do dia é o ideal para a absorção da vitamina D. Tá vendo só? Pelo organismo, né? Portanto, aproveite o horário com maior incidência dos raios UVB, entre 10 e 15 horas. Ou seja, dentro desse período, a gente vai tirar 15 minutos. 15 minutos. Está vendo que não é muito tempo, e às vezes a gente se limita por causa dessa correria que a gente vive e a gente deixa de tomar esse remédio que é tão precioso. Então, 15 minutos. É a mesma coisa com relação ao exercício físico, né? Tem um exercício que a gente vai falar sobre ele mais para frente ainda, mas, assim, 15 minutos diários é o suficiente para ajudar a oxigenar nosso cérebro e, assim, fortalecer as nossas células. Mas com relação ao sol, expondo os brancos, né, e as pernas sem protetor solar, por até 15 minutos, para quem tem pele clara e gradativamente até meia hora para quem tem tons de pele mais escuros. Então, se for necessário ficar expondo ao sol por longos períodos devido ao trabalho ou lazer, a proteção é indispensável. Então, para evitar isso, né? E aí sim, use o protetor, boné, óculos, guarda-chuva e roupas que bloqueiem os raios. Isso se for ficar muito tempo. Mas a gente precisa tirar esses 15 minutos, se possível, até mesmo, né, sem roupa, para que o sol possa bater. Aqui em casa a gente tem uma vantagem, que é assim, tem, tanto em cima quanto embaixo, a janela é bem exposta, o sol bate assim. Então, às vezes, quando a gente quer tomar sol no corpo todo, a gente se expõe. E, assim, é uma bênção. Eu já experimentei, em termos assim, até mesmo para tratamento. É uma bênção. Então, a gente precisa dessa vitamina, olha só, que Deus nos deu de graça. Está aí. Né? Enquanto muitos, então, às vezes, têm que depender disso como suplemento para poder comprar, sendo que, se nós fizermos um propósito aí, a gente consegue, né, absorver essa vitamina de uma forma completa, natural, da forma que Deus deixou. Então, para fechar aqui, a Ciência do Bom Viver, página 173, diz assim: quando a luz solar do amor de Deus ilumina as mais escuras câmaras da alma, cessam o desassossego, a fadiga, o descontentamento satisfatório. Alegrias virão dar vigor à mente, saúde e energia ao corpo. Que lindo, né? E aí, qual que é a superação de hoje, então? Assim como ontem, nós nos desafiamos, tirar aí uns minutinhos para a gente praticar a respiração, né, consciente, para tratar até mesmo a ansiedade. Porque tudo que nós fazemos de forma consciente e que a gente adota isso como algo real, como bênção de Deus para a nossa vida, com oração, você vai ali obter o resultado. Então, como nós aprendemos ontem, a respiração, ela ajuda até mesmo a diminuir a ansiedade, precisa ser praticada. O sol produz a vitamina D, a gente precisa dele para tratar e, principalmente, prevenir, porque prevenir é melhor do que remediar. Então, a superação hoje é experimentar, realizar, através de uma caminhada, de um momento, e ficar exposto ao sol durante 15 minutos. Faça isso, se beneficia desse remédio natural que Deus nos deixou. E vamos colocar em prática um a um, até a gente conseguir estar naquele nível onde a gente vai estar o quê? Nos preparando para uma visão no futuro. Como que eu quero estar daqui a 5 a 10 anos? Então, vamos pegar isso, vamos colocar em prática, porque Deus quer nos dar saúde integral. Que Deus abençoe vocês. Vamos, então, fazer mais uma oração. Que o Senhor abençoe cada um neste dia, que estejamos aí na presença do Senhor, sendo guiados, conduzidos por Ele, e que nós possamos pôr em prática nesses remédios, que faz parte, que precisa fazer parte da nossa rotina diária.
Tá? É o meu desejo e a minha oração para vocês nesta manhã. Vamos orar então. Peço que vocês continuem orando no decorrer desse dia. Às 3 horas eu estarei orando novamente por vocês. Estarei aqui intercedendo por cada pedido. E eu quero colocar essa causa diante do Senhor com relação a essa transmissão. Não sei como que vai ser quando eu desligar aqui, mas que o Senhor conduza, que a vontade dele seja feita. O certo é, eu tenho aprendido que não podemos parar. Precisamos continuar. Nossa boca precisa ser aberta para falar, para pregar o Evangelho, para anunciar, para curar. Então, enquanto nós estamos curando as pessoas com a nossa fala, com o nosso posicionamento, com a nossa dedicação, o Senhor está nos curando também. Então, precisamos ser constantes e disciplinados, porque a bênção virá. E eu creio fielmente nisso. Eu sou prova disso, de como que, quando nós somos perseverantes, o Senhor faz. Nós fazemos a nossa parte, o Senhor faz a parte dele. Então, ore comigo neste momento. Feche os seus olhos aí que você está. Senhor Deus, mais uma vez eu te entrego nas tuas mãos. Pai, eu declaro diante do Senhor agora, dos céus e da terra, que nos assiste, que somos teus, Senhor. Colocamos a nossa vida diante de ti, entregamos o nosso corpo como um templo vivo e como sacrifício, Senhor, de que somos um santuário, que o nosso corpo é o santuário, é o templo vivo, aonde o Senhor quer habitar, e que nós possamos cuidar deles de tal maneira que o Senhor tenha alegria, tenha prazer de habitar, Pai. Toma o nosso coração, toma a nossa vida, nos fortalece, nos ajude a colocar em prática esses 8 remédios, Senhor. Parecem tão simples, mas são tão poderosos para nos curar. Então, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, a nossa saúde física, mental e espiritual, e que ao colocarmos em prática cada um que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, desfrutar dos benefícios para uma saúde integral. Eu oro nesta hora e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês e que nessa semana o Senhor possa estar nos conduzindo, né, nos guiando cada vez mais para a honra e glória do nome dele. Deus abençoe. Eu vou desligar aqui e vou ler aqui o pedido da Marlene. Acho que ela fez um pedido de oração aí. Vou estar colocando com certeza no caderninho, viu, Marlene? E vamos estar orando sim, em nome de Jesus. Até amanhã, viu? Se Deus quiser.